Juízes 17:13. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. O livro dos Juízes é um livro que relata um período vasto da história do povo de Israel, em que, depois de entrarem na Terra Prometida, o povo se começou a desviar do Senhor. E isso aconteceu em ciclos, porque quando o povo se desviava, o Senhor enviava inimigos que os dominavam, o povo clamava e o Senhor os libertava, enviando um libertador. Mas o livro de Juízes vai-se desenrolando, mostrando cada vez uma maior degradação moral e espiritual do povo. E o livro de Juízes pode ser resumido na frase que está no final do livro e se encontra também neste capítulo, no versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E a história deste homem Mica, que está no capítulo 17 e no 18, é um exemplo disso. De alguém que fazia o que era reto, parecia direito aos seus olhos. Nós lemos no versículo 1 a 5 deste capítulo 17 que havia este homem na montanha de Efraim, cujo nome era Mica, e o que nós vamos ver aqui é que ele tinha roubado a sua mãe, devolveu o dinheiro à sua mãe, a sua mãe quis fazer um ídolo, uma imagem de escultura, com aquele dinheiro que ele lhe devolveu, e acabou por fazer essa imagem que Mica introduziu numa casa que ele tinha para deuses. Então vemos um relato de roubo, de mentira, de idolatria. Vemos tudo isso aqui nesta história. Este homem disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições e também as disseste aos meus ouvidos, eis que este dinheiro eu tenho, eu o tomei. Então disse a sua mãe: Bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém a sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura de fundição. De sorte que agora te tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a Orives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição. E esteve na casa de Mica. E tinha este homem Mica uma casa de deuses, e fez um éfode de terafins, e consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse sacerdote. E é no versículo a seguir que nós lemos que naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. A história continua dizendo que havia um mancebo de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comunidade. Chegando, pois, ele à montanha de Efraim, até à casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: De onde vens? Ele lhe disse: Sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: Fica comigo, sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e teu sustento. E o levita entrou, e consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este mancebo lhe foi como um dos seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele mancebo lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica, nesta casa de idolatria, sendo sacerdote de deuses, de imagens de escultura. Totalmente contrário àquilo que Deus tinha revelado a Moisés e ao seu povo. E foi neste contexto que nós lemos esta frase que disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Agora, quando aquele levita chegou à sua casa, ele sabia que agora Deus o tinha abençoado. O que quer dizer que até ali ele não tinha sido tão abençoado como devia. Mas agora ele sabia que o Senhor lhe faria bem. E ele disse isso porque ele associava a bênção de Deus função da sua religiosidade, da sua capacidade religiosa. Sei que o Senhor me fará bem. Ele sabia que o Senhor lhe faria bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Ter um levita por sacerdote privado era para ele a garantia de que Deus o iria abençoar. Nada disto se veio a provar como verdadeiro, pois se nós lermos a história no capítulo seguinte, nós vamos ver que Mica acabou por ficar sem levita e quase morria, quando os filhos de Dan, da tribo de Dan, encontraram este levita, esta casa,
E acabaram por roubar tudo aquilo e levar o levita com eles para que ele fosse sacerdote, não apenas de um homem, mas de uma tribo. Contrariamente ao que Mica achava, que agora o Senhor lhe ia fazer bem porquanto tinha um levita por sacerdote, contrariamente ao que Mica achava, Deus quer que saibamos que Ele nos ama. Não possamos dizer como ele, agora sei que o Senhor me fará bem. Não, o Senhor nos ama incondicionalmente. E Deus quer que nós entendamos isso. Deus quer que nós saibamos que Ele nos faz bem, Ele nos abençoa por causa dEle, por causa da sua graça, e não por alguma coisa que nós possamos ter feito. E que Ele nos abençoa porque temos por sacerdote o Senhor Jesus. Não por causa de alguma coisa que possuamos, por aquilo que somos, por aquilo que nos caracteriza. Deus nos abençoa porque Ele nos ama e pela sua graça em Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, nós temos salvação, nós temos vida.